Ô Luiz, meu grande amigo e companheiro, Luiz. Luiz Garcia ou Luiz Bueno? Ou Luizão, o pegador das menininhas?
Oi. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Pediria aqui então para o vereador Davi, que está colaborando com essa casa, para fazer a leitura. É? Pode ser, não vai ter problema. Boa noite a todos. Boa noite. Livro de João, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus.
O vereador Seneval, então, entrou com um pedido aqui na Câmara para anulação da sessão marcada para hoje, extraordinária, e também da votação dos projetos de lei apresentados nessa casa. Então, pediria para o vereador Davi fazer a leitura para nós. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre, Estado do Paraná, Seneval da Silva, na qualidade de vereador desta casa, vem pelo presente requerer o cancelamento da sessão extraordinária convocada para esta data de 04/02/2019, às 20 horas, pelos fatos a seguir. Vossa Senhoria convocou a reunião extraordinária para hoje, 4/2/2019, para apreciação dos projetos de lei 002/19, 003/19, 004/19, 005/19, 006/19, 007/19, 008/19. Artigo 137, regimento interno. Terceiro, pelo presidente da Câmara ou requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. 2. Reportando ao citado artigo 137, podemos ver que a sessão extraordinária guarda relevância e legalidade aos casos de urgência ou interesse público. 3. Por sua vez, os projetos de leis apresentados sequer versam qual seria a urgência e a relevância que justifica a convocação realizada por Vossa Senhoria. Chega-se ser vergonhosas as justificativas juntadas nos projetos de leis. Não demonstram nem mesmo o mérito da proposição, muito menos demonstram a urgência pertinente à convocação extraordinária. 4. Por outro lado, o projeto de lei número 07/2019 ainda demonstra que o caso deve ser vastamente discutido no âmbito desse Poder Legislativo, pois trata da criação de cargos públicos para a nomeação de cargos em comissão, o que, de plano, comprova não ser matéria afeta à urgência ou interesse público. 5. Em relação específica à criação de cargos, destaca-se que deve esse Poder Legislativo apurar qual a realidade fática do município, no que se refere ao quantitativo de cargos em comissão do município, em todos os aspectos, inclusive a reserva de percentual dos servidores efetivos. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições de percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 6. Nessa seara importante, se ter conhecimento de qual é a realidade do município de Rancho Alegre, para posterior tomada de medidas em relação ao projeto de lei que cria cargos em comissão. 7. Notadamente, é possível se ver que, no caso concreto, é importante que esta Casa se atente aos que prevê a Constituição Federal do Brasil, no que se refere aos cargos em comissão serem destinados aos cargos de direção, chefia ou assessoramento. Nesse diapasão importante, se ater no que prevê o prejulgado 25 do TCE Paraná. 8. Em alguns casos, a criação de cargos não guarda razoabilidade ou proporcionalidade, pois pretendem para o cargo a exigência de escolaridade de nível médio, enquanto parte de suas ações está voltada a subordinados que ocupam cargos de nível superior, o que de plano demonstra a irregularidade. Prejulgado 25, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A função de assessoramento diz respeito ao exercício de atribuições de auxílio quando, para o seu desempenho, for exigida relação de confiança pessoal com o servidor municipal, a nomeada, aliás. Hipótese em que deverá ser observada a compatibilidade da formação ou experiência profissional com as atividades a serem desenvolvidas.
9. Constata-se também a ausência de declaração de ordenador de despesa conforme preceitua o artigo 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, razão pela qual justifica-se a necessidade de melhor apreciação dos fatos, demonstrando não ser possível atribuir urgência para o fato. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 10. A celeridade processual no caso em tela é tamanha comprometendo todo o trâmite legislativo. Nota-se que os projetos de lei sequer foram disponibilizados no portal. Está no portal. Do portal Transparência desta Casa, maculando o princípio constitucional da publicidade dos atos públicos. O cancelamento da sessão extraordinária viciosamente convocada acha-se previsto na súmula 473, Supremo Tribunal Federal. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 12. A celeridade é incontestável, tanto que foram marcadas 2 sessões extraordinárias para o mesmo dia, não havendo qualquer possibilidade de apreciação dos projetos de leis, maculando todo o processo legislativo, dando conta de aprovação de projetos sem a devida transparência e publicidade. 13. Dos pedidos. Conforme se vê, não há motivação para a realização de sessão extraordinária, a fim de leitura e votação dos projetos de lei 002/2019, 003/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019 e 008/2019, ante a total ausência de urgência e demonstração de interesse público que justifique a convocação. Requer, assim, o cancelamento das sessões extraordinárias convocadas para essa data de 04/02 de 2019, a fim de que não sejam os projetos de leis eivados de vícios, e como no caso específico do projeto de lei que cria cargos apreciados a toque de caixa, comprometendo toda a estrutura municipal. Solicita também que, em nome da segurança jurídica, deixe essa casa de praticar atos relativos à apreciação de projetos enquanto não saneada a eleição da mesa diretora, pois, conforme se vê, a celeridade empregada compromete todo o erário municipal, bem como o devido processo legal. Rancho Alegre, Paraná, 4 de fevereiro de 2019. Nesses termos, pede deferimento. Senivaldo da Silva. Muito bem, então. Gostaria de ouvir do vereador Seneval qual que levou a entrar com esse requerimento, né, pedindo o cancelamento da votação dos projetos. E também no artigo 12, falando da 2 reuniões extraordinárias no mesmo dia, sendo que ele próprio foi o autor que pediu as 2 reuniões. Gostaria de ouvir uma explicação da parte do senhor. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Senhor presidente, a gente teve uma sessão extraordinária na quinta-feira, e aonde esses projetos 06, 7 e 8 foram apresentados na sexta-feira. Como Vossa Senhoria tinha marcado a sessão extraordinária para hoje, às 8 horas da noite, aí eu levei esse projeto para casa e comecei a analisar melhor esses projetos. Não são projetos, na minha opinião, de urgência. Cargo comissionado, e eu analisando os projetos, senhor presidente,
eu acho que a nossa casa, Vossa Senhor é um presidente interino, eu acho que primeiro nós temos que arrumar a nossa casa para depois nós começar, né, a estudar melhor esse projeto. E eu falo para você assim, como você tinha marcado a extraordinária para segunda-feira, de segunda para terça ninguém ia mudar de opinião, ia ser a mesma então. Por isso que eu pedi, eu errei, eu falhei, entendeu? Agi meio no impulso, assumo isso aqui em plenário, mas eu peço desculpa que me equivoquei, e por isso que eu vim aí a pedir anulação dessa sessão extraordinária. Eu pedi anulação porque o senhor tinha marcado uma para as 8. Aí por isso que nós, né, passou em plenário que foi aprovado por unanimidade a outra extraordinária em seguida. Não foi isso, senhor presidente? Então, esses são os meus argumentos, porque 8 cargos de comissão, sinceramente, tem que pensar bastante. Muito bem. Às vezes não compete a mim como presidente estar debatendo, conversando, mas a respeito dos 8 cargos, a gente tem conversado com o prefeito, foi extinguida a PMI. Só ali deixou de ter vários cargos, que às vezes até havia algumas contratações irregular, que poderia acarretar problema para o prefeito, como ainda pode acarretar problema para os ex-prefeitos que vieram lá de trás. Então, o atual prefeito, não querendo correr esse risco, está criando esses cargos para poder suprir a necessidade de funcionário que está tendo hoje a Prefeitura Municipal da nossa cidade. Tendo em vista que não vai haver nenhum aumento na folha de pagamento a respeito das contratações de mais 8 cargos, porque esses cargos já ocupavam de outras maneiras. Está entendendo? Então é uma questão de analisar, mas vamos dar continuidade, vamos pedir para o vereador Davi fazer a leitura da parecer jurídico a respeito do teu pedido. Orientação técnica jurídica número 014/2019. Referente, requerimento do vereador Senivaldo Silva sobre cancelamento das sessões extraordinárias convocada para a data de 04/02/2019. Interessados, excelentíssimo senhor presidente interino Valentim Fontana. Trata-se de requerimentos protocolados pelo vereador Senivaldo Silva acerca de forma e dos procedimentos a serem observados para a sessão extraordinária para discussão e votação dos projetos de lei 002/2019, 003/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019 e 008/2019. Por determinação da presidência dessa Casa, veio o requerimento para análise e essa Procuradoria Legislativa, é o breve relato. Pois bem, na sessão extraordinária realizada aos 28 dias do mês de 2019, ata em anexo, foi feita a leitura e apresentação dos projetos de lei números 002/2019, 003/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019 e 008/2019. Na mesma sessão, todos os vereadores ficaram cientificados e convocados para a 4ª sessão extraordinária a realizar-se às 20 horas, no dia 31 de janeiro, quinta-feira, data a realizar-se a primeira discussão e votação dos referidos projetos de lei, não havendo nenhuma discordância ou oposição à referida data. Na 4ª sessão extraordinária do dia 31 de janeiro, o então vereador Edmar Lima apontou irregularidade na apresentação e leitura dos projetos de lei 006/2019, 007/2019 e 008/2019, protocolados em ata de 28/1/2019 e apresentados no mesmo dia, descumprindo o artigo 110, parágrafo 1º
que diz o que segue. Para iniciar a tramitação com leitura do plenário, toda a matéria, com exceção das indicações, requerimentos e das emendas oferecidas por ocasião dos debates, será fotocopiada e distribuída a todos os vereadores, 24 horas antes da sessão. Imediatamente, o presidente interino, Valentim Fontana, corrigiu o erro aprontado, solicitando novamente a leitura da apresentação dos projetos 006/2019, 007/2019 e 008/2019, retirando os referidos projetos da pauta da ordem do dia para votação. Na mesma ocasião, o presidente interino deu sequência à 4ª sessão extraordinária, passando em primeira discussão e votação dos projetos de lei 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 005/2019, os quais foram aprovados em primeira discussão e votação. Cumpre esclarecer que a Câmara Municipal encontra-se de recesso conforme o regimento interno desta Câmara, artigo 5º, parágrafo 1º, os períodos de 1º a 31 de julho e de 16 de dezembro a 14 de fevereiro são considerados de recesso legislativo. Ainda, a convocação de sessão extraordinária, conforme realizada para apresentação, discussão e votação dos projetos aprontados pelo requerente, nenhuma irregularidade apresenta, uma vez que não confronta o regimento interno desse legislativo, atendendo ao artigo 3º, 13º e do RI, regimento interno, se não vejamos. Artigo 30. Compete à presidente da Câmara a convocar sessões extraordinárias da Câmara e comunicar aos vereadores das convocações oriundas do prefeito, inclusive durante o recesso. Desta forma, não assiste razão ao requerente vereador Senivaldo da Silva quanto ao primeiro apontamento, uma vez que atendido todos os dispositivos regimentais da tramitação das proposições que iniciaram com a leitura em plenário, artigo 110, parágrafo 1º do regimento interno, encaminhadas às comissões competentes para os pareceres técnicos, artigo 111 do regimento interno, pareceres da comissão incluídas na ordem do dia que foram apreciadas as proposições, artigo 114 do regimento interno. Ainda, sendo distribuído todos os projetos de lei, as comissões permanentes da Câmara, as respectivas comissões estudaram as proposições e assuntos distribuídos ao seu exame competente, manifestando sobre eles com parecer favorável à tramitação, inclusive manifestando o requerente vereador Senivaldo da Silva, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final desta Câmara Municipal, seu voto favorável ao parecer do relator. Cabe aqui esclarecer que nenhum membro da comissão permanente ou vereador desta Casa Legislativa, antes da primeira discussão e votação dos projetos de lei 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 005/2019, ocorrida na 4ª sessão extraordinária do dia 31 de janeiro, apresentou pedido de adiamento da discussão, conforme autoriza o artigo 148 do regimento interno, ou apresentaram emenda aos projetos. Nem tampouco foi apresentado o requerimento para a retirada da proposição já escrita na ordem do dia, conforme autoriza o artigo 100, parágrafo 3º, 8º e artigo 117 do regimento interno. Quanto ao segundo apontamento, item 10 do requerimento, razão assiste ao vereador Senivaldo da Silva, uma vez que nota-se que os projetos de lei em comento não foram disponibilizados no site da Câmara Municipal de Rancho Alegre, na respectiva aba, processo legislativo, projetos em tramitação, não atendendo ao princípio da publicidade. Pois bem, sem prejuízo das razões de acima, e tendo em vista o regimento interno desta Câmara Municipal, cumpre esclarecer que o entendimento exarado neste parecer por essa Procuradoria Legislativa decorre de interpretação do texto expresso da norma de regência e que justifica para opinar pelo cancelamento das sessões extraordinárias convocadas para a data de 04/02/2019, uma vez que não fora dado publicidade aos projetos em trâmite.
Uma vez corrigido o vício, divulgando os projetos de lei em trâmite no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Rancho Alegre e sendo a recomendação observada por esse Legislativo, seja dada continuidade à regular tramitação dos projetos de lei, com a posterior convocação para a primeira e segunda discussão e votação. É o parecer. Encaminha-se os presentes autos à presidência dessa Casa de Leis para conhecimento, após deficiência ao consulente do conteúdo do presente parecer. Rancho Alegre, 4 de fevereiro de 2019. Tatiane Bordini Serpelloni, advogada da Câmara Municipal de Rancho Alegre, OAB Paraná, 42.434. Bom, senhores, acatando o parecer jurídico da nossa assessora jurídica, doutora Tatiane, fica suspensa a votação dos projetos 002/2019, 03/2019, 004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019, por entender que realmente tem que ter a publicidade, né, antes, logo que esse protocolo, o projeto, até hoje não era feito assim, mas realmente o que diz o regimento interno tem que ser assim. Então, estamos acatando e suspendendo e convocando uma reunião extraordinária para sexta-feira, às 14h, para a votação dos projetos. Vai ter tempo suficiente para ler, estudar e ver direitinho. Antes de passar as palavras para os vereadores, eu quero pedir para o vereador Davi fazer a leitura do ofício do prefeito Fernando Coimbra e a mensagem retificativa. Ofício GP número 057/2019. Senhor presidente, dirigimos-nos a essa colenda Câmara de Vereadores para, em anexo, apresentar a mensagem retificativa ao projeto de lei 007/2019, conforme justificativa em anexo. Reitera a solicitação da apreciação do projeto número 007/2019, seja analisado em regime de urgência. Sendo que tínhamos a apresentar, subscrevo-me atenciosamente. Fernando Carlos Coimbra, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor vereador Valentim Fontana, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Rancho Alegre, Paraná. Mensagem retificativa. Ao projeto de lei número 007/2019, que altera os anexos 1, 2 e 3 e acrescenta incisos ao artigo 3º da lei número 184/2011 e suas alterações que dispõem sobre os cargos de provimento e comissão da administração pública municipal, extingue e altera nominações de cargos e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, fazendo uso das prerrogativas outorgadas pela legislação e normas vigentes, apresentamos as seguintes retificações ao projeto de lei número 007/2019. Primeiro, dar nova redação do artigo 2º, passando-se a seguinte redação. Artigo 2º. Acrescenta ao artigo 3º os cargos em comissão abaixo relacionados, observados a quantidade, atribuições, simbologia e remuneração constantes dos anexos 1, 2 e 3, passando o mesmo a ter a seguinte redação. 14º, assessor especial. Quinto, né? Assessor de comunicação. 16, secretário municipal da Fazenda. 17, diretor de divisão da criança, adolescente, mulher e idoso. 18, chefe do setor do esporte comunitário. 18, chefe do setor de autorização e gestão ambiental.
19, chefe do setor de projetos pró-trabalhista. 20º, chefe do setor de apoio administrativo à saúde. 2, alterar o anexo 1, passando a seguinte redação. Muito bem, está aí então a mensagem retificativa do então prefeito Fernando Coimbra. Junto ao projeto 007/2019. Pedir aqui para o vereador Davi fazer a leitura do decreto de lei 007/2019. Órgão oficial eletrônico do município de Rancho Alegre. Lei número 310/2015. Órgão oficial certificado digitalmente. A Prefeitura Municipal de Rancho Alegre dá garantia da autenticidade desse documento, desde que visualizado através do site. Prefeito Municipal Fernando Henrique Coimbra, Avenida Brasil 256, CEP 86-290-000, Rancho Alegre, Paraná. Fone 43-3540-1311. Rancho Alegre, sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Edital número 281, página 9. Decreto 007/2019. Súmula. Atualiza a unidade fiscal do município de Rancho Alegre. Fernando Carlos Coimbra, prefeito do município de Rancho Alegre, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em conformidade com as leis vigentes e, especialmente, a Lei 036/2005, decreta, artigo 1º, o valor da unidade fiscal do município, UFM, para o exercício de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, equivale a R$ 107,55, conforme a atualização do índice do IGPM, Índice Geral do Preço do Mercado. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor nessa data, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rancho Alegre, Estado do Paraná, aos 4 dias do mês de janeiro de 2019. Fernando Carlos Coimbra, prefeito. Muito bem, então aí o decreto de lei número 007/2019, que reajusta, né, o valor da unidade fiscal do município, a UFM. Era 90 e poucos reais, reajustado para R$ 107. É obrigatório fazer isso. Paulo Roberto Costa, comentário? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, prefeito, Luiz Carlos está aqui. Eu só tenho, no momento, pedir desculpa para a doutora Tatiane, que ela aqui do meu lado, juntamente perto do professor Davi, queria fazer o correto, uma reunião segunda e terça-feira, e nós achávamos que alguém com uma boa vontade, passamos em plenário, agora temos que passar tudo isso novamente, né? É bom saber que agora acordaram do coma, estava 16 anos em coma, se acordou do coma, agora todo mundo seguindo regimento. Essa casa nunca votou atropelado, projeto apresentado no mesmo dia, nunca votou, foi um exemplo essa casa, né? Mas isso vai engrandecer muito mais o trabalho dessa nova casa, para que a mesa estiver novamente restabelecida, e vai dar uma nova cara para a cidade, porque eu me lembro uma frase que a doutora Kelly disse: feliz a cidade que tem uma oposição, mas uma oposição inteligente. Essa foi a palavra da doutora Kelly de Santo Antônio da Platina. Novamente, a doutora, só tenho a pedir desculpa para a senhora.
Vereador Fernando, um comentário. Vereador Dimar. Espera aí que ele vem. Então espera um pouquinho, Dimar. Aguarda um minutinho. Vereador Dimar, algum comentário a respeito dos acontecidos? Só comentando a respeito, né, de votações, né, feito em uma sessão só. Ele falou que já veio acontecendo, né, assim como aconteceu esse ano já, né, foram poucas sessões, onde delas, acho que, se não digo a maioria, né, uma grande parte delas, as votações foram feitas já, né, apresentação e votação. O que eu acho também que não tem nada de errado, né, em alguns casos, eu acho que isso é tolerável. Não no caso desses que são criação de cargo comissionado, que a gente não vê urgência nisso. E enquanto a questão de inteligência, né, de oposição, eu acho que agora sim nós temos uma oposição inteligente, sim. Realmente, como fugiu o nome, a doutora Kelly falou, né? Realmente tem que ter oposição e realmente tem que ser inteligente. E agora nós temos, só isso. Só lembrando, assim, quando o vereador Senival pediu para se fizesse já as duas sessões no mesmo dia, até eu não concordei muito, eu queria fazer na terça. Mas foi de comum acordo de todos os vereadores, falando, não, vamos fazer. Mas então, eu entendi, não é questão de fazer as duas hoje ou não, é questão do pouco tempo para se estudar. Não, só esclarecendo. Isso. Acredito, né? Eu estou aqui por poucos dias, mas acredito que isso não vai acontecer mais. Professor Davi? Não. Vereador Marcos? Senhor presidente, boa noite aos nobres vereadores, ao público presente, boa noite ao prefeito, doutora Tatiane, Simone. Fico aqui muito entristecido, que essa casa já aconteceu de tudo, e não é de agora que eu venho, como o vereador Edmar colocou, sempre aconteceu alguma coisa diferente. Aqui realmente não dá para entender, senhor presidente. O nobre vereador falou que errou, mesmo eu aqui no dia queria segunda e terça também, Vossa Excelência sabe disso. E ficou aquela discussão, todo mundo atendeu o pedido do nobre vereador com respeito a ele. Eu acho que está achando que tem algum palhaço aqui. Que nós tem que vir, a gente aceita a opinião do vereador, para, sei lá, se ele tinha algum objetivo de dia ou não, e acha que a doutora também é palhaça de ficar fazendo as coisas aqui. Eu acho que aqui ficou bagunçado, está igual o Senado. Para quem assistiu a votação do Senado, até vota mais tinha. É uma vergonha. Uma cidade igual Rancho Alegre, que a gente poderia levar tudo na boa. Concordo com o vereador Edmar, tem que ter oposição sim. A gente tem que discutir sim, senão não seria, igual o Edmar sempre falou, seria um só, a vereadora Gleice sempre fala isso. Mas não. Estamos aqui novamente. E toda vez, eu não entendo, concordo. Tem o projeto de cargo? Tem. Mas tem um projeto de frente de trabalho, que vai gerar 40 empregos para o município. E eu concordo, a hora que fala, não pode, tal, não deu publicidade, igual está aqui no ofício do vereador Senival, só que poderia ter feito um pedido de vista, e eu acho que seria atendido pela essa casa, no meu ponto de vista. A gente ia estudar melhor, como o vereador Senival colocou, como o vereador Silvio colocou. Vamos estudar os projetos, mas tem projetos sim, projetos bons. No entanto, a gente tinha antigamente a PMI, que segurava 5 cargos para fazer coisa para o município. Hoje a gente não tem mais. Tanto que eu peço aqui que conste em ata, eu quero pedir uma audiência com o prefeito e todos os vereadores, já coloquei no grupo da Câmara, para a gente rever o que estava errado, o que estava certo, ver o que pode ser feito. Algumas justificativas de acontecimentos, não de hoje, mas de muitas coisas.
Não estou falando que eu sou o santo, que eu sou o certo, que eu estou aqui para dar sermão em alguém, que eu não sou melhor que ninguém aqui nessa casa. Mas eu fico entristecido com projetos bons que tem aqui também o prefeito. Se vossas excelências acham que o projeto de cargo não é bom, cada um tem opinião. Como o Sinival na outra, a gente estava junto, votamos junto, vereador Edmar, votamos a favor da prefeita antiga a criar os cargos e fazer. Ela criou cargo e fez as divisões para o melhoramento da administração pública do prefeito. O prefeito Fernando está pedindo uma oportunidade de fazer o melhoramento da administração dele. Seja visto que hoje não tem, a gente não tem funcionário. Uns saíram, outro... Hoje mesmo eu estava aqui na prefeitura, uma funcionária, a Thaís, o Edmar conhece, a filha da Vina, todos aqui conhecemos, pediu, passou no concurso, foi embora do município, vai trabalhar em outro município, perdemos funcionário. E daí? Mas eu tenho falado com o prefeito essa semana, eu acho que tem que criar logo, fazer um concurso, porque já faz tempo que não tem, não sei se ele vai me ouvir, só que também o concurso vai elevar a nossa, como eu posso colocar aqui, o índice do município. Não sei se a gente tem. E outra, os cargos, o prefeito me colocou muito bem o seguinte, não só para mim, mas como para o vereador Paulo, vereador Feu, vereador Davi, vereador Tuca, criamento de cargos, só que os cargos que eram, vamos colocar, R$3.000, diminuiu, ele enxugou, criou mais cargos com o valor de R$3.000 de um cargo só, que na época era para beneficiar meia dúzia de pessoas dentro do município. Então, eu acho o seguinte, ele não quer dizer que ele vai contratar. O cargo tem, todo prefeito teve, não é de hoje. Já vem isso aí de muito tempo. O vereador Edmar, que pode me dizer bem, já foi prefeito, sabe qual que é a dificuldade dentro da prefeitura de Rancho Alegre hoje. Então, eu acho que devemos dar uma chance. Concordo com vossas excelências, não quer aprovar cargo, só que eu acho que faça o pedido de vista, não faça a doutora trabalhar, a gente fazer concordar, o próprio vereador concordar em ter a sessão hoje e não ter mais. Você quer fazer nós como palhaço. Está errado? Então tá bom, vai ser. Só que a partir de hoje vamos ver o que está errado tudo. Entendeu? E eu vou entrar aqui com... Eu sei que todos aqui, às vezes, vão gostar ou não. Doutora, vamos estudar um projeto, quero fazer... A partir de falta, hoje ter falta, vai ter desconto no salário. Igual tem em algumas cidades. Aí, vamos ver. Faltou, desconta. Faltou, desconta. E o trabalho, vamos ver de quem vai ser. Eu acho que todos aqui têm potencial. Silvio, eu falei para ele na sessão passada, que o potencial dele e a clareza dele, não vota o cargo comissionado, acabou. Não votou na outra gestão e não vota nessa. A opinião dele é firme. Eu votei na outra para ajudar o prefeito e voto nessa. Como o vereador Edmar colocou, hoje tem oposição, naquela época tinha. Tinha. Só que a gente quer ver o quê? O trabalho de cada prefeito, independente que quem seja. Foi o vereador Edmar, muitas vezes mandou projeto para a gente quando era prefeito interino, e a gente aprovou. Edmar, vamos cá, vem cá, vamos fazer e tal. Hoje eu não sei, tudo tem que ser em cima da meta. Eu não sei se é o vereador ou se tem alguém por trás. Deve ter, porque tem um ser que às vezes assiste a gente que, sei lá, o cara só quer o mal para Rancho Alegre. 14 anos em Rancho Alegre, nunca andou. Começou a andar, certidão de negativo que tem aí no Rancho Alegre de fundo de garantia. Dizem que não é, tá? Não sei de quem que é a certidão, quem deixou, quem não deixou. Mas fizesse alguma coisa para arrumar, não arrumou. Agora o prefeito está arrumando, está criticando. R$75.000 ele deixou de multa e juros na Cenepar, porque nunca pagou água e luz de 2007 para cá. Então eu não entendo o que se passa nessa casa. E não é porque eu sou situação ou oposição. Quando eu era situação, eu falava a mesma coisa da prefeita. O vereador Edmar sabe. Quando tinha alguma coisa que eu tinha que falar dela, eu falava. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém aqui. Eu quero o bem do município. Peço desculpa a alguns vereadores que não têm, tá, porque ouvindo, pede desculpa às pessoas que estão aqui, mas estamos para lutar do lado do melhor. E minha opinião é essa. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Vereadora Gleice. Tem uma palavrinha? Vereador Sinival. Senhor presidente,
Eu não estou entendendo nada agora. Agora quem está entendendo nada sou eu, tá? Então, não vou comentar nada, porque eu não tenho nada que comentar. Só isso, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, a doutora Tatiane, a Simone, Luiz, os dois Luiz que aqui está. Vereador Marcos, eu acho que eu concordo com você, somos amigos pessoais. Eu só acho que o verdadeiro palhaço mesmo, os palhaços, é aqueles que vêm numa reunião extraordinária para provar cargo de confiança, sendo que nós tivemos uma escola de um vereador que hoje se encontra prefeito, que era totalmente contra cargo comissionado. Então, peraí, eu não tô, é isso que está embaraçando a minha cabeça, e já faz tempo. Se ele extinguiu a PMI, era menos custo, mas por isso justifica criar mais custo? Bom, então eu estou louco. Enxugar a máquina é ótimo, mas criar, além daquilo que ele tirou, criar mais cargo de... Eu não estou entendendo nada, mas tudo bem. Aonde, na eleição dele próprio, ele colocou várias propostas de trabalho, coisa mais linda do mundo, e lá não se falava em cargo comissionado. Lá não se falava. A gente espera, e vou dizer mais uma coisa, se vir o projeto bom para a nossa cidade, como aqueles que ele colocou naquele cartaz, eu serei o primeiro a aprovar. Vou aprovar. Sobre os bichinhos, realmente foi projeto bom, no papel foi ótimo. Estrada rural, empresas, barracão do emprego, né, a própria rodoviária, eu concordo. Eu só não vou concordar que, de princípio, nós coloquemos cargo comissionado. Não está entrando na minha cabeça, como vereador, que nós se inicie com cargos comissionados, que era o que realmente a nossa escola, que a gente comungava tanto, que ele colocava contra cargo comissionado. E por que isso agora? Não estou entendendo. Então, eu respeito a tua fala, dos demais vereadores, e peço desculpa por não concordar, e para mim uma ótima noite a todos. Senhor presidente, me permite um minuto? Concordo com vocês. Oi? Meia hora. Só meia, senhor presidente. Então tá bom. Concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que não tem ninguém palhaço aprovando o cargo comissionado. Eu acho que há um estudo do prefeito. Eu não sei se eu entendi bem o que Vossa Excelência queria colocar, mas eu acho que Vossa Excelência votaria, então, a frente de emprego para o município. Aprovaria. Eu acho que não. Então, eu não sei. Perdão da palavra, senhor vereador. Não foi dito isso na campanha eleitoral. Foi dito trabalho, fábricas, emprego, tá, com as nossas fábricas que aqui estão. Eu sei que não é fácil. Uhum. Eu sei que não é fácil. Mas peraí, se alguém falar assim, não, ele não falou isso, eu tenho o papel em casa. Então, não é bem assim. Criando frente de trabalho não é enxugar a máquina e prosperar a cidade. Mas tudo bem. Tá. Aqui é uma divergência de pensamento. Não, concordo com Vossa Excelência. Frente de trabalho, 40 empregos dentro do município, ação social que não vai gerar... Frente de trabalho não é o que o município realmente trabalha. Eu acho que Vossa Excelência, a gente tem que olhar os projetos. A ação vai ser pela ação social. Vai ajudar a família hoje que mais precisa. Município com déficit de funcionário público. A gente vai abrir uma frente de trabalho, beneficiar as pessoas que estão precisando e gerando dinheiro dentro do município, que hoje é escasso, não tem emprego. Você pega hoje o barracão do trabalho hoje, beneficia 3, 4 produtores, ou 4 pessoas, 5. Independente, não sei quem está sendo beneficiado, ou quem está ganhando ou não ganhando. Vai gerar emprego? Esse é o primeiro passo. Não vai, eu sou a favor de arrancar de lá. Esse é o primeiro passo. Não estou falando que ninguém está trabalhando lá, entendeu? Segundo, frente de trabalho, eu acho muito importante para o município, onde a gente não tem déficit de funcionário público. Tá, concordo com Vossa Excelência. Tá, não vamos criar cargo. Mas e a frente de trabalho? Não vamos criar também? Então, o Rancho Alegre não pode fornecer emprego para a população? Pode fornecer emprego errado. O cara ir lá, passar uma brochinha no chão ali e falou que está passado, está aprovado. Vereador, eu acho que o senhor já se perdeu. Não, perdi não. Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos falando em criar trabalho
diferente. Não é bem isso. Só terminar minha colocação, senhor presidente. Porque é o seguinte, concordo com o Silvio. Discute. E a tese dele eu sempre falei para ele, que ele não aprova o cargo criação de cargo. E ele sempre vai bater nisso. Agora a gente tem que olhar o lado bom. Se tem uma frente de trabalho, a gente pode criar no município, não vai entrar no índice, e vai ser criado, porque eu acho que vai ser aprovado por nós 5 aqui vereadores, independentes quem vai votar ou não. Eu acho que a vereadora Gleice, não sei se ela comunga junto com a criação de frente de trabalho para Rancho Alegre, o vereador Edmar, eu sei que vai ler sobre a questão do projeto, o vereador Silvio. Sinival, eu acho que vai reprovar, porque ele é contra o prefeito. Mas então, eu acho que não sei onde está errado. Infelizmente não sei. Mas tudo bem. Eu quero só dizer, senhor presidente, que antigamente fazia frente de trabalho, sabe como? Vem aqui, pega a brocha, passa aqui. Nossa, pintou, está aprovado. Por isso que tem pessoas com fumo lá no Ministério Público. Então, felizmente, me desculpe, senhor presidente, eu devo estar errado na minha tese. Boa noite a todos, muito obrigado. Senhor presidente, 30 segundos. Meia hora. O nobre vereador Marcos, escreve lá Marcos Bertano Lima, vereador, e Senival da Silva também, para você tomar a minha posição, para você pegar a minha opinião para você e você votar no meu lugar, tá? Obrigado. Muito bem, então, senhores. A respeito de prefeitos, que foi discutido, cargos, eu tenho um pensamento, a oposição ela sempre existiu mesmo. Eu fui oposição no tempo que o Pinês foi prefeito, mas nunca atrapalhei ele trabalhar. Foi uma oposição, não estou chamando ninguém de burro, uma oposição inteligente. O que era certo é certo, o que era errado. Nunca atrapalhei, eu queria sempre que o município andasse, que ele fizesse um bom trabalho e a cidade prosperasse. E é o que eu penso hoje, todo mundo que passou por aí teve a sua oportunidade de fazer pelo município. Lá o Santo, o Pineço, depois veio o Dalvo, teve 8 anos de oportunidade para fazer, fez algumas coisas, poderia ter feito muito mais. Depois veio o Edson, teve oportunidade, a população deu oportunidade, a população votou em massa. Depois veio o Edmar, prefeito interino, também deixou seu trabalho ali, no pouco tempo que ficou, fez o que deu para fazer. E agora está o prefeito Fernando, que foi uma escolha da população. Por que a população escolheu? Porque achou que a coisa que vinha lá de trás não estava mais funcionando, não estava boa. Se tivesse bom, a cidade tivesse bem, o prefeito não teria ganho a eleição. Não estou falando do Edmar. O Edmar carregou um peso das administrações que veio de longe. Então, é assim que funciona. Fernando hoje está prefeito. Se ele fizer um bom trabalho, ele continua. Se ele não fizer, a população tira. É assim que funciona hoje. O eleitor está muito inteligente, graças a Deus. A nível de Brasil e a nível de município, de estado, graças a Deus, hoje o eleitor está mudou a cabeça. Eu acredito no prefeito, tem boas intenções, tenho conversado muito, sério, não está com mal intenção com o dinheiro público. Então eu torço para que faça um bom trabalho, traga emprego, cria frente de trabalho, que antigamente tinha muito isso aí. Achava até que não era possível mais, porque faz muito tempo que não acontecia, mas é possível, vai ajudar muito a sua família. E acredito que Rancho Alegre vai melhorar. Sim, eu acredito. Bom, senhores, então, lembrando, sexta-feira, sessão extraordinária, às 14 horas da tarde, dia 8, e às 7 horas, 19 horas, a eleição da Câmara Municipal, para escolher o novo presidente da Câmara. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 5ª sessão extraordinária do Legislativo. Boa noite a todos.